Sempre você que não quer entender quando eu falo de palmitagem. A palmitagem, ela para mim, ela fica inviável quando o cara que é preto e vive na favela e consegue ascender socialmente, ganhando muito dinheiro, ele deixa de olhar para aquelas que olhariam para ele caso ele vivesse a vida inteira duro. Mas não, ele ganha dinheiro e vai para a Zona Sul atrás de lourinhas. Isso acontece no futebol, no samba, em um monte de lugar. Mas na igreja adventista é diferente. Aí você percebe que a palmitagem ela é vista de uma forma racial, racista. E o nosso pastor Rodrigo Silva, esse cara aí, mano, é o que eu costumo dizer, preto que é cristão, com certeza deu defeito, meu irmão. Escuta aí. Agora, quais foram os motivos que levaram Ellen White a determinar a proibição do casamento entre branco e negros? A resposta está no texto, quando Ellen G. White diz que, por essa razão, caso não houvesse outras, demonstra os motivos da proibição que ela explicou anteriormente. E os motivos são esses. Todos devem considerar que não têm o direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. Ou seja, Ellen White está falando da cor da pele negra. Não tem o direito de lhe dar como patrimônio hereditário uma condição que o sujeitaria a uma vida de humilhação. Ellen White está falando de genética e humilhação por serem negros. Os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais que lhes deram essa herança para toda a vida. O Ellen G. White está falando do sentimento de amargura por serem descendentes de negros. Que o casamento entre brancos e negros não é algo que deve ser ensinado e tão pouco praticado entre os adventistas. Como observamos, Ellen G. White em nenhum momento cita a política de segregação racial ou a guerra civil, mas deixa claro suas reais razões pelas quais não se deve haver casamento interraciais entre os adventistas do sétimo dia. Ellen G. White deixa claro que é contra o casamento interracial e diz também que Deus não está dirigindo nesta direção, ou seja, ele insinua que Deus também é contra. O que a Bíblia diz sobre o casamento de brancos e negros? Absolutamente nada. Os negros tiveram grande participação na história do povo de Deus. A Bíblia nunca usou a expressão julgo desigual para se referir ao casamento interracial. Uma vez que Jesus uniu os povos hebreu e gentios, mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. Por outro lado, os adventistas defendem o racismo de sua profetisa, usando a passagem de Paulo, afirmando que o casamento interracial é um julgo desigual. Mas não é o que diz 2 Coríntios capítulo 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Essa passagem fez analogia de uma comunhão desigual entre um crente e um descrente, em todos os tipos de relações humanas, como o casamento. Paulo aconselhou os cristãos de Corinto a evitarem fazer concordância desigual com aqueles que não creem em Cristo Jesus, porque os valores morais cristãos são diferentes dos valores comuns de um humano. É claro que os adventistas saem em defesa de Ellen e dizem: não é bem assim. É preciso entender as circunstâncias. Era uma outra época. Mas eles não conseguem enxergar o terrível racismo. Isso fica ainda mais visível quando se leva em conta que ela afirmou que homens cruzaram com animais e deram origem a certas raças. Quando se estuda essa afirmação a fundo, descobre-se que ela estava se referindo à raça negra. Oportunamente, objeto de outra postagem. De resto, que loucura, esquece.